Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu não conheço. Muitas pessoas, né? Prazer, sou Caroline Almeida, esposa do Eupídio Iago. Quem conhece ele sabe que ele põe todo mundo para repetir o nome dele. Repitam comigo, Eupídio. É a cara dele fazer isso. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Romanos. Você chegou em Romanos, você vai procurar o capítulo 12. Amém? Vou falar, toda vez que eu vou pregar eu falo a mesma coisa. Eu falo enrolado quando eu estou nervosa. Então vocês relevem, eu vou repetir até vocês entenderem. E falo rápido. É um problema. Além de falar enrolado, ainda falo rápido. Amém? Todo mundo achou? Quem achou diz aí amém. Vixe, tão fraco da Bíblia aí. Amém, gente? Então vamos lá. Romanos 12, versículo 1 fala assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Em outra versão fala: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Essa versão é a King James. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E hoje o tema que eu coloquei é a abundância do eu crucificado. Amém? Quando a Lidiane compartilhou que eu iria estar ministrando hoje, trazendo a palavra, eu lembro que passou muita coisa na minha cabeça. O que eu poderia levar? O que eu posso ministrar? E eu orei e eu tive um sonho. Nesse sonho eu sonhava com um cemitério. E o cemitério, no sonho tinha algumas pessoas. E quando eu acordei, o Senhor ele foi me trazendo algumas palavras chaves. E eu entendi que era realmente isso que o Senhor queria trazer hoje, né? A abundância do eu crucificado. E vocês vão entender mais na frente o porquê dessa imagem aí também. Amém? Aqui está falando, irmãos, que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. A nossa vida, ela é uma adoração a Deus. E toda a vida cristã, vocês consigam entender até onde eu quero chegar, toda a vida cristã ela é acompanhada de uma bagagem espiritual, ela é acompanhada de situações, de pecados e de quando nós não conhecíamos a Cristo. Até mesmo aqueles que nasceram em um berço cristão, em um lar cristão, ele vai ser acompanhado de uma bagagem de pecados que o leva para distante do Senhor. E a Bíblia nos diz em algumas referências, deixando claro que o pecado faz parte da natureza humana. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 5 fala assim, Posso ler ou não acharam ainda? Gênesis 6, 5 nos diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então aqui reafirmando que o pecado faz parte da nossa natureza humana, ok? Então, desde quando a gente já nasce com a sementinha do mal. E às vezes as pessoas costumam falar que criança não peca. Criança peca. Eles não sabem ainda o que é pecado, mas eles estão pecando. Então, desde quando nós nascemos, existe uma semente do mal em nosso coração. Vamos continuar para entender.
Lá em Romanos 5,12, você não precisa abrir, eu vou ler. Fala assim também: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. E em Romanos reafirma que além do pecado fazer parte da nossa natureza, a morte também fará parte, por conta do pecado. Deixando enfatizado que da mesma forma que o pecado licença. Então, da mesma forma que o pecado ingressou na humanidade, a morte também passou a fazer parte da nossa vida, certo? E somente por meio da cruz nós somos perdoados e através dela nós somos curados e redimidos. Mas o que eu vou abordar aqui, vou fazer um breve resumo do que eu quero falar a respeito do eu crucificado. Nós passamos por uma trajetória até chegar a Cristo. Então, todos nós que temos uma aliança com o Senhor, um dia foi preciso nascer. Além de nascermos, nós também pecamos. E quando nós pecamos, em um certo momento da nossa caminhada, somente aqueles que têm uma aliança com Cristo, precisaram reconhecer como Cristo seu único Salvador. Além de reconhecer Cristo como seu único Salvador, também precisou entender que para manter essa aliança, era preciso permanecer em uma vida de santidade e relacionamento com Ele. Amém? Todos estão entendendo? Então, quando nós mantemos uma aliança com o Senhor, até chegar nessa aliança com Deus, até vivermos com Cristo, nós tivemos que nascer, durante a nossa caminhada nós pecamos. Quando nós encontramos a Cristo, nós reconhecemos que nós pecamos e que Ele era o nosso único Senhor, merecedor da nossa adoração. E quando entendemos isso, que Ele era o único Senhor, merecedor da nossa adoração e vida, nós entendemos também que para manter essa aliança com Cristo, nós precisávamos de uma vida de santidade e relacionamento com Ele. Amém? Amém? Então, amém. E através dessa vida de santidade e relacionamento com Deus, nós entenderemos o que Paulo nos diz lá em Gálatas 2:20. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia também. Gálatas. Amém? Quem for achando vai falando amém. Ih, tá fraco ainda. Amém? Amém. Então vamos lá. Lá em Gálatas 2:20. Nos fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Vou repetir. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vocês lembram que quando eu citei mais acima, de que quando nós mantemos uma aliança com o Senhor, nascemos, pecamos, reconhecemos Ele como nosso único Senhor e Salvador, e quando entendemos isso, mantemos uma aliança com Ele de uma vida de santidade e relacionamento. Então, quando nós passamos a viver com o Senhor, nós realmente precisamos entender que a nossa vida é um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E que eu preciso abandonar tudo aquilo que estava naquela bagagem que eu citei antes. Eu preciso abandonar algumas bagagens que não poderão fazer parte da minha caminhada com Ele.
por mais que doa, por mais que seja pesado, mas eu vou precisar abandonar algumas cargas que eu fui enchendo nessa bagagem e que ela agora não faz parte, não faz mais sentido caminhar comigo. Amém? Quando eu estava gerando essa palavra, orando e anotando, me veio uma imagem em mente. Vocês vão olhar para o data show, para o telão aqui. E a imagem que me vinha era exatamente essa. Era como se o Senhor me lembrasse do sonho. Eu estava num cemitério, a imagem que me vinha na mente era um cemitério e uma árvore. Que para muitos de nós o cemitério ele lembra tristeza, não é verdade? Quantas vezes eu fui no cemitério enterrar alguém, algum ente querido? E quando o Senhor me trouxe essa palavra, me lembrou daquilo que eu tenho vivido, Ele me trouxe à memória de muitas vezes eu precisei crucificar algo, algum pecado, algumas coisas que me levavam para longe dele. E quando na verdade não era só dor e tristeza. Essa crucificação, ela me trazia frutos. Ela se tornava uma semente onde ela ia brotando conforme a minha caminhada com Cristo. E essa árvore lá atrás representa exatamente isso. Como é que eu posso explicar? O negar a si mesmo, reconhecendo que o Senhor ele é digno. E essa árvore ela representa a minha vida, com o decorrer da minha caminhada, com o decorrer das minhas... Qual é a palavra, amor? Me ajuda? Com o decorrer das minhas renúncias. Ó, falei amor, lembrei. Quem é casada sabe disso. Eles têm que saber de tudo, não é verdade? Então, no decorrer das minhas renúncias, existe uma árvore. A minha vida é como uma árvore. Que quando eu encontrei ao Senhor, ela estava como galhos secos. E no decorrer das minhas renúncias e sacrifícios de amor por Ele, foram gerando galhos, flores, brotos e frutos mais na frente. Essa imagem, para mim, me lembra uma morte que tem produzido frutos, mas ao mesmo tempo também me lembra de dor, porque sacrificar envolve dor, muita dor. Eu me lembro muito bem de quantas vezes no decorrer da minha caminhada eu precisei renunciar muitas coisas que para mim pareciam sensacionais. Eu me converti muito nova. Então, muito nova, entre aspas, né? Quero dizer, criança ainda, praticamente no início da minha adolescência. Mas eu já namorava, e nessa época eu tinha um namorado. E eu lembro que renunciar a esse namoro, porque eu entendia que ele fazia parte de uma bagagem que não deveria mais caminhar comigo, me doeu tanto. Eu chorava muito, 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 porque existia uma dependência emocional. E aquilo me afastava de Deus. Mas essa renúncia, esse entendimento de que eu precisava crucificar o meu eu, crucificar os desejos que não me levavam para próximo do Senhor, me fazia ser como essa árvore, que ao longo da caminhada iria frutificar e gerar frutos, flores e se tornar uma árvore grande, né, vistosa. Amém? Vocês estão muito calados. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, passamos a permitir que o nosso Criador realize algumas mudanças em nós. E essa mudança retrata perfeitamente para mim o que é estar crucificado com Cristo. Essas mudanças, elas acontecem, eu separei em 3 situações, em 3 momentos vai acontecer essas mudanças. Primeiro, quando nos arrependemos. Segundo, quando nós confessamos. E terceiro, quando nós nos posicionamos. O nosso arrependimento, ele vem acompanhado de uma vida de temor a Deus. Então, quando eu me arrependo, é porque eu estou vivendo com Cristo. E essa vivência com Ele me traz temor. A confissão,
vem de uma vida acompanhada de discipulado. Olha só a importância do discipulado. E o que é de ser discipulado? É caminhar com outra pessoa que me leva para próximo de Cristo, para perto do Senhor. E quando é algo mais profundo, esse confessar, ele é acompanhado de cura. Lá em Efésios fala sobre a importância da confissão. Mas ele não fala somente de uma cura física. Eu creio que a confissão ela gera curas emocionais também. Amém? E o terceiro é o posicionamento. Esse posicionamento só se dá mediante a uma vida cristã, acompanhada de uma caminhada verdadeira e genuína com Cristo. E como seria essa caminhada? Uma caminhada de obediência, de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Onde eu só tenho, se eu leio a Bíblia, se eu falo com o Senhor, se eu me posiciono no meu dia a dia, se eu sou crente fora da igreja e em todos os lugares, e eu me permito ouvir ao Senhor e aceito aquilo que o Senhor deseja tratar e alterar dentro de mim. Mas alguns de nós já estão nessa caminhada há muitos anos. Se forem, por exemplo, como a minha líder, que esses dias falou, quantos anos é mesmo? Tu lembra? Eu sei que eu tenho muitos anos também nessa caminhada. E às vezes a gente estagna. A gente acha que já está vivendo tudo muito bem diante do Senhor. E facilmente nós nos perdemos. E nos atentamos para aquilo que o mundo, né? Vou usar essa palavra, o mundo nos atrai. E olha como é fácil nós nos perdermos nessa caminhada. Eu estou há muitos anos na caminhada cristã com o Senhor. Mas quantas vezes eu me peguei distraída com os prazeres deste mundo, com os prazeres deste século. Quantas vezes eu me distraí com a internet? Quantas vezes eu me distraí simplesmente com o meu trabalho? Olha só, aquilo que era para ser bênção tomou o lugar do Senhor na minha vida. Quantas vezes eu me distraí até com o meu casamento? Vocês acreditam nisso? Que às vezes até o meu casamento tomou o lugar do Senhor. Não que seja maldição, não vou mais me casar, Carol está me dando um sinal. Não, irmão, não é isso. Eu estou dizendo que existe uma facilidade de nos distrairmos quando nós não estamos com os olhos focados no Senhor. E recentemente eu percebi que o Senhor começou a me confrontar em algumas áreas da minha vida que para mim parecia estar muito bem. Chegou um certo tempo onde eu comecei a perceber nitidamente que o Senhor queria tratar coisas que pareciam tão pequenas para mim. Vou dar um exemplo aqui de coisas que para mim pareciam ser muito tranquilas. Com muita frequência eu comecei a receber troco errado. Pessoas me passavam um dinheiro a mais. E eu entendi do Senhor que o Senhor estava testando o meu coração. Porque era muito fácil eu ir embora dali e ficar com o dinheiro. Era muito fácil eu pagar menos. E acredito que o pedido deve lembrar de quantas vezes eu cheguei para ele e falei assim, amor, aconteceu. Tu acredita que hoje a pessoa me deu um valor a mais? Eu fui lá e devolvi. A pessoa olhou a conta, estava lá certinho, mas ela me falou um valor a menos. E eu estando ciente de que aquilo era errado, eu fui lá. Olha, será que você calculou certo? Eu calculei que deu esse valor. Carol, mas tu é besta. Irmãos, uma certeza que eu tenho, eu não vou perder a eternidade por causa disso. Amém? Então, quantas vezes eu me senti confrontada pelo Senhor em fazer aquilo que era certo, mas o meu coração, ele gritava, a minha carne gritava, faz o que é errado. Menina, para de ser besta, tu vai ficar com dinheiro a mais. Mas a minha consciência ia pesar por muito tempo. Amém ou não amém? Não amei, né? Não amei porque era pecado, né, não, gente? Mas amei porque eu obedeci. Amém? Então, algumas coisas o Senhor foi começando a ajustar dentro de mim. E o principal motivo dessa pregação ser o meu eu, né, crucificado, é exatamente isso. A importância do negar a si mesmo todos os dias. Existe uma caminhada com o Senhor, existe coisas
e nós vamos precisar tratar até chegar na eternidade. Nós não somos perfeitos. O único que veio perfeito é Jesus, certo? E Ele nos dará a possibilidade, olha só que maravilha, a possibilidade de sermos parecidos com Ele. Então, no decorrer desses dias, o Senhor Ele foi ajustando alguns detalhes em mim. E aquilo para mim parecia ser tão bobo. Outro dia, o Senhor ministrou algo tão simples no meu coração. Eu falei, meu Deus, esse negócio para mim parecia tão sem foco. E o Senhor está simplesmente me mostrando o quanto eu preciso melhorar nesse detalhe da minha vida. E olhando para isso, olhando o quanto o Senhor foi gracioso e me permitiu chegar até onde eu estou hoje, a maturidade que eu alcancei, né, a maturidade emocional, tantas coisas que o Senhor me permitiu alcançar através da obediência. Eu me lembrei de quantas vezes eu tive crises diante do Senhor, porque eu achava que para estar com Ele eu precisava ser perfeita ou parecida com alguém. Né? E aquilo ali, eu entendi, depois com o tempo eu fui entendendo que era o Senhor tratando aquela bagagem velha, que eu cheguei perto dele, eu já estava com ela. E reforçando essa ministração, antes de vir para cá, o Senhor me lembrou de quando eu era adolescente. Quem aqui ainda é adolescente? Só se for. Quem é adolescente? Você é adolescente? Não, poucos adolescentes. A maioria já é acima de 18? Acima de 18. Se não é acima de 18, é abaixo, né? E eu me converti, eu tinha em torno de 11 ou 12 anos, eu não lembro mais. Porém, eu vim de uma família muito ríspida, assim, muito ríspida na forma de falar, mas os meus pais eram muito carinhosos comigo. Para que vocês entendam por que eu estou falando isso. Quando eu me converti, eu vim de uma família que minha avó era cristã, mas os meus pais não. E eu me achava uma pessoa muito fácil de socializar, uma pessoa muito fácil de se comunicar. Perfeito, eu me achava a Miss Querubim. No entanto, quando eu me converti, o Senhor Ele começou a apontar em mim coisas que eu precisava melhorar. E isso foi dentro de um relacionamento com Ele. Então, quando eu comecei a me relacionar com o Senhor, começou, sabe quando? Lá naquela renúncia do namoro que eu precisei. Então, o Senhor, Ele começou a aguçar dentro de mim coisas que eu precisava melhorar. Mas Ele começou a usar pessoas para isso. Para me mostrar que eu precisava crucificar um pouquinho mais, sabe? Matar aquela carne que ainda estava viva. E as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Carol, tu é muito dura. Tinha umas amigas que elas falavam assim para mim, tu é muito ríspida na forma de falar. Tu é isso. Nossa, eu entrava numa crise existencial. E eu chegava diante do Senhor e falava assim, Deus, por que o Senhor não me criou meiga? Doce, amável, para falar assim, oi princesa. Eu juro para vocês que eu questionava a Deus, por que Deus não tinha me criado assim? E talvez muitos de vocês já se questionaram, porque vocês têm um espinho, igual Paulo fala que tem, que é algo que todas as vezes que você parece que tô crescendo em Deus, aí vem alguém tipo, pam, você ainda precisa melhorar nisso. E esse era o meu espinho. Até hoje eu ainda sofro com isso, mas um pouquinho menos, já amadureci mais. Mas eu lembro que eu chorava e eu falava assim, Deus, por que o Senhor não me criou assim? Me transforma, Senhor. Me faz ser igual a fulana de tal, que ela é tão amável. Eu falava para Deus como que eu queria falar. Ela é tão amável, ela fala calma, as pessoas acham ela tão tranquilas. E eu quero ser assim, Senhor. Por que o Senhor não me criou assim? O Senhor começou a ministrar no meu coração de que Ele havia me criado do jeitinho que eu sou. Mas que existiam coisas que com certeza Ele queria alterar e transformar. Então, quando o Senhor foi me trazendo a clareza, eu entendi, eu sou amada por Deus. Sou amada e o Senhor quer o melhor de mim. O Senhor merece o melhor de mim. E se Ele me disse que eu sou arrogante, prepotente, eu vou lutar contra isso. Eu vou lutar contra a minha vontade.
eu vou lutar contra todas as vezes que eu olhar para alguém e eu achar que eu sou digna de falar com aquela pessoa é isso, aquilo e aquilo outro. Porque aquilo me leva para distante do Senhor. Amém? Então o Senhor foi me trazendo esse entendimento. E hoje eu quero te despertar para isso. Que a nossa adoração, ela vai muito além do que só isso daqui. Ela está nos bastidores, na sua vida com Cristo. O Senhor, Ele realmente deseja tratar aquele detalhezinho lá na sua vida que você acha que você está bem só porque você é religiosa ou religioso. Quantos de nós estamos vivendo uma vida de religiosidade, a gente não cresce, a gente está estagnado ali, não tem uma vida de crescimento, porque nós não permitimos o Senhor tocar naquela bagagem velha. E olha, pense como enterrar dói. A gente chora, lamenta, às vezes a gente quer ir lá cavar para poder desenterrar aquela bagagem. Aí o Senhor pega na nossa mão, usando pessoas, usando o Espírito Santo, nos trazendo força, coragem e vigor para vencer as nossas limitações. E é tão maravilhoso vencer. É tão maravilhoso você ouvir da parte do Senhor, né, o quanto Ele te ama, mas que você pode melhorar. É tão maravilhoso você ter a experiência de ser tratado, de você ser cuidado pelo Senhor. Amém? E só cresce, só passa por isso quem realmente vive uma vida com Ele. Nós somos como um limão. Vocês sabem o que é que eu vou falar? Nós somos como um limão diante do Senhor. O Senhor, Ele vai lá, o limão é azedo, né, gente? O limão puro mesmo, eu não gosto de beber limão puro. Então, o Senhor, Ele vai lá, nos espreme. Eita, eu tenho certeza que para espremer dói. Mas desse limão sai um suco de limão. E aí Ele vai lá com uma pitadinha de açúcar, do jeitinho dele, e Ele adoça. E olha só o que é mais incrível. Nós somos crucificados, nós enterramos a nossa bagagem para que outras pessoas sejam alcançadas através da nossa vida. Então, desse copo de suco de limão, o Senhor, Ele vai lá e oferece para outra pessoa. E essa pessoa, ela é abençoada com esse suco. Amém? Então, nós somos como um limão que é espremido. E às vezes aquele limão parece que quase não tem água. E o Senhor espreme, 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 até tirar o que é de melhor. Faz a mágica dele ali, transforma aquilo que era azedo em doce, saboroso. E permite com que esse suco adoce, né, alcance outras pessoas. Está todo mundo entendendo? Amém. Viver um eu crucificado me faz enxergar a beleza da santidade, pois eu quero ser santo como Ele é. Amém? Viver um eu crucificado é saber que preciso negar a minha alma todos os dias, negar o meu lado mais obscuro. E quantos de nós temos um lado terrível? Eu não quero conhecer o lado terrível de vocês, jamais. Deus me livre. E não queiram conhecer o meu lado mais terrível. Todos nós temos um lado terrível que precisa ser crucificado. E todos os dias, quando eu me pego com vontade de fazer alguma coisa assim, que já não faz mais parte da minha vida com Cristo, eu paro para pensar, meu Deus, existe algo tão terrível dentro de mim, que se eu não estiver com Cristo, isso aqui aflora de uma forma tão rápida. É tão fácil para aflorar aquilo que é mal dentro de nós. Então, nós precisamos entender que todos os dias eu preciso enterrar um pouquinho daquela bagagem, até estarmos com o Senhor. Abra sua Bíblia, lá em 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim que,
Portanto, prepare sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Olha só o que eu estava falando. Sobre o negar a si mesmo todos os dias. A caminhada cristã, ela precisa me levar à renúncia todos os dias. Então quer dizer que eu vou ser santa todo dia? Não, irmão. Você não vai ser santo, você vai continuar sendo pecador. A única diferença é o reconhecimento de que você precisa do Senhor para vencer o seu pecado, as suas limitações. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Aleluia! Então nós precisamos ser santos e crucificar e negar o nosso eu, somente por um motivo, porque Ele é santo e Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. E a minha vida, ela é adoração, ela tem que ser como uma adoração, como um sacrifício vivo a Deus. E acrescento mais, lá em Romanos 12, 2 fala assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aleluia! Estar com Cristo e ser participante é compreender que diariamente estarei negando e lutando contra inúmeros pecados. Estarei precisando expor as minhas dores como pecados para serem cicatrizados. E mais na frente, produzir frutos e ser uma árvore viçosa. Aleluia! Quantos aqui querem ser uma árvore viçosa? Quem aqui não sabe o que é árvore viçosa, eu vou explicar. Uma árvore bem vista, que traz sombra, frutos e tudo mais. Amém? Alguém quer ser árvore viçosa? Vixe, estou achando que não querem não, pastor. Tem que orar para esse povo. Quem quer ser uma árvore viçosa? Amém. Ei, mas ser árvore viçosa dá trabalho, né? Porque aí tem que ser podado constantemente. Mas faz parte da nossa caminhada. E para finalizarmos, eu quero que você abra a Bíblia lá em Filipenses capítulo 1. Quero que alguém diga no final do culto. Não foi uma palavra baseada em versículos, uma palavra bíblica. Viu? Eu estou trazendo aqui, referência para vocês entenderem aquilo que a Bíblia nos diz. Filipenses 1, versículo 20 até o 22, nos diz assim: aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Aqui era Paulo falando sobre um momento triste, né? No entanto, eu quero que frisem comigo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que isso seja adaptado em todas as áreas da nossa vida, tanto física quanto espiritual, mas que nós possamos entender que existe uma causa pela qual nós devemos lutar, que é querer desfrutar com o nosso Criador na eternidade. Amém? Quantos querem ir para a eternidade, desfrutar com o nosso Criador? Aleluia! Queria que você ficasse de pé. Eu queria que você orasse comigo, nós já vamos encerrar. Mas eu queria que você se lembrasse que o Senhor, Ele é Deus dentro da igreja, fora da igreja, dentro da sua casa, fora da sua casa, dentro da escola, fora da escola, dentro do trabalho, fora do trabalho, na faculdade, em todos os lugares. O Senhor, Ele é Deus.
E Ele é digno da nossa vida, da nossa adoração, das nossas renúncias. E olha, nessa caminhada, nessa corrida, só vai encontrá-lo quem permanecer e obedecer. Quantos estão achando que estão, uau, estou no nível alto com o Senhor. E o Senhor está ali, você pode me entregar um pouquinho mais. Quantos de nós temos fechado a porta para Ele? Parece bem encontro, né? Parecendo a ministração de cruz aqui. Mas assim, a cruz ela precisa estar todos os dias na nossa caminhada. O entendimento de que a renúncia, a entrega, precisa fazer parte da minha vida com o Senhor. Me fará viver um nível novo nele. Me fará entender que Ele é muito maior do que aquilo que eu penso ou vejo. Ele é muito maior do que o que as pessoas falam, porque agora eu posso vê-lo, senti-lo, tocá-lo. Ame a Cristo quando somente Ele pode te ver. E o que quer dizer isso, Carol? Ame o Senhor em todas as circunstâncias. Amar é obedecer. Obedeça ao Senhor, seja fiel a Ele em todos os momentos. Amém? Eu queria convidar o Fábio para orar.